Dentre os sintomas da depressão, quero aqui ressaltar o cansaço, a fadiga, a prostração, aquela falta de vontade de poder sair de casa para se relacionar com as pessoas, até mesmo a falta de vontade em sair da cama e levantar-se pela manhã. São sintomas que apontam para um peso que o depressivo traz dentro de si, peso no seu psiquismo, um peso na sua alma. Hoje eu quero conversar com você sobre a depressão enquanto o infarto da alma. Infarto é uma palavra que nos remete à medicina, à cardiologia, a partir do que nós conhecemos bem, que é o infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio tem a ver com a falência do coração por conta da obstrução da circulação sanguínea. Quando uma artéria ela é obstruída, em geral por conta de uma placa de gordura que se solta da parede da artéria, impedindo então a circulação sanguínea, o coração entra em fadiga por conta da falta de oxigênio. Daí que uma pessoa que sofre um infarto, se ela não é atendida de maneira imediata, infelizmente ela vem a óbito. Na página da Sociedade Brasileira de Cardiologia tem o cardiômetro, que é uma medição em tempo real do número de óbitos no Brasil por problemas do coração. Pasmem, a cada 90 segundos uma pessoa morre por conta de problemas cardíacos, sendo o infarto do miocárdio a principal causa. Bem, se o infarto do miocárdio tem a ver com o acúmulo da gordura nas artérias, o infarto da alma tem a ver com o acúmulo das emoções, tem a ver com os traumas que não são elaborados. A pergunta que eu me faço e que eu faço agora te convidando a pensar comigo é por que as pessoas guardam as emoções? Algumas possibilidades aqui do meu entendimento. Primeiro, dentro de uma questão social, cultural, marcada pelo imperativo da felicidade, onde falar daquilo que causa dor, que está causando dor, não dá ibope, não tem escuta, então as pessoas estão se silenciando cada vez mais. Elas só falam daquilo que o outro quer ouvir, mas aquilo que elas gostariam de falar que estão sentindo, elas não compartilham, até com medo de serem rejeitadas. É uma bobeira, mas é uma bobeira séria que tem acontecido, infelizmente, de uma larga escala. Por outro lado, tem também o que eu falo que é um sentimento de autossuficiência. Algumas pessoas dizem o seguinte: o meu travesseiro é o meu conselheiro. Elas acham que podem resolver sozinhas, então choram à noite sozinhas, deixam de dormir remoendo seus pensamentos e sentimentos, ao invés de poderem buscar ajuda para poder falar do que elas estão sentindo. No que diz respeito ao aspecto vivencial da fé no ambiente cristão, alguns crentes falam assim: o meu psicólogo é Jesus. Entendem de uma maneira equivocada de que compartilhando o que estão sentindo para Jesus, isso faz com que elas não precisem abrir o coração e compartilhar com outras pessoas. Mas a própria Bíblia fala que nós devemos compartilhar o que sentimos uns com os outros para que nós sejamos curados. Está escrito lá no texto da Epístola de Tiago. A proposta do Evangelho é uma proposta de vida abundante. Jesus Cristo disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, vida abundante tem a ver com a eternidade? Sim, tem a ver com a eternidade. Mas vida abundante tem a ver com qualidade de vida. E não pode ter qualidade de vida para uma pessoa que não fala o que está sentindo, que não compartilha, que não busca ajuda. Então é importante entender que a espiritualidade ela não inibe a fala, ela promove a fala. Ela não inibe a saúde, mas ela promove a saúde. Irineu de Lyon, que foi um dos pais da igreja, que viveu entre 130 e 202 depois de Cristo, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que a glória de Deus é ver um ser humano plenamente vivo. Ou seja, a satisfação de Deus em poder ver uma pessoa que está vivendo a vida naquela perspectiva que eu citei, vida abundante. Nem todos os crentes compreendem isso. E aí eu quero indicar aqui a leitura do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de Peter Scazzero. Ele ali diz que o fato de uma pessoa ter fé em Deus não significa que no momento em que ela se torna uma cristã, um cristão,
ela deixou de ser uma pessoa. Então ela passou como se fosse para um nível mais evoluído. Não é isso. Também ele deixa claro que não há nenhum convite, nenhum pedido da parte de Deus para que possamos abandonar os desejos que são desejos bons, os prazeres da vida, a alegria, a apreciação da arte, da música, da beleza, a amizade. Então, mais uma vez, o Evangelho é um convite à vida. E para que haja vida, tem que ter leveza de alma. O filósofo e teólogo Anselmo Grum, ele vai fazer algumas definições da palavra alma, a partir do sentido no grego e no hebraico. A alma no grego é psique, e ele diz então que psique tem uma metáfora e tem um simbolismo com uma borboleta. Psique pode ser simbolizada por uma borboleta. Então a alma precisa ser leve como uma borboleta, tem que ser bonita como uma borboleta. Mas infelizmente, por vezes nós sobrecarregamos a alma. E quando a alma fica sobrecarregada, ela perde a beleza, ela perde a leveza. Almas pesadas não pousam em flores. Almas pesadas são almas que trazem aquelas lembranças não elaboradas do passado, aquela carne que apodrece lá dentro e que faz com que haja aquele mal-estar que mais cedo ou mais tarde ele há de ser caracterizado na vida, caracterizado no corpo. A depressão, ela é um sintoma desse aprisionamento da alma. Anselmo Grum vai fazer a correlação de psique, que é a palavra grega para alma, com psico. E aí ele diz então que psico tem a ver com sopro, tem a ver com respiração. Então alma tem a ver com este elan que promove a vida, o sopro, né? A respiração. Interessante que as pessoas na depressão, elas se queixam de uma fadiga e até mesmo num aperto no peito. É uma angústia grande que toma a vida delas, é uma falta até de respiração, é uma falta de poder promover a vida no sentido de fôlego, de elan da vida. Então, nós precisamos ter esta compreensão que a alma é algo que respira, a alma é algo que sopra, a alma ela tem esse componente da leveza. Anselmo Grum vai pegar a palavra no hebraico, alma, traduzida para o grego que é nefesh, e vai falar que neste aspecto a alma no hebraico tem a ver com goela, tem a ver com garganta, tem a ver com abismo. Então a alma, ela é um mundo sem fim, né? A nossa vida emocional aponta para um mundo sem fim. Você já deve ter ouvido a expressão a ponta do iceberg. A depressão, ela, como praticamente todas as enfermidades, é a ponta do iceberg. É aquilo que está aparecendo. Para poder, então, tratar a depressão, é preciso fazer um convite à fala para que a pessoa possa mergulhar nessa parte em que ela tende a reprimir, a renegar, a não ver, para que ela possa falar. O cateterismo para o infarto da alma, para a depressão, é a fala. Eu vou repetir. O cateterismo para o infarto da alma, para a depressão, é a fala. É o convite para que a pessoa possa falar. Infelizmente, e Anselmo Grum vai pontuar isso também, que muitas pessoas, quando estão na depressão, querem livrar-se dela de uma maneira mais rápida, através de medicamentos, através de técnicas comportamentais, e não falam sobre o sofrimento. Mas Anselmo Grum deixa claro que a depressão é um convite ou um apelo para a alma falar alguma coisa. O depressivo, por mais que ele fique em silêncio, ele quer falar alguma coisa, ele tem algo a poder falar e a compartilhar. E Jung, que foi psiquiatra, psicanalista, foi inclusive um pupilo de Freud. Ele fala da depressão como sendo uma senhora vestida de preto e que não deve ser enxotada, né, por estar vestida de preto, mas deve convidá-la para que ela possa estar à mesa como forma de poder saber o que ela tem a dizer. E ele vai falar, e o Jung vai destacar o seguinte, que é na depressão que a alma perde a palavra.
Interessante isso, né? Na depressão, a alma pede a palavra. Aí eu quero voltar mais uma vez para os evangelhos. O Senhor Jesus realizou muitos milagres. E interessante que, em boa parte desses milagres, vendo aquela pessoa que estava sofrendo, sabendo que ela tinha, mesmo assim, ele perguntava o que ela queria que fosse feito. Um convite à fala. Ele perguntava para que a pessoa pudesse falar, porque Jesus sabia, né, que a fala tem um poder de cura. A partir da fala, a pessoa toca na essência do problema. A fala é uma forma de poder admitir o problema, de poder admitir o sofrimento. Jesus não falou para as pessoas que elas ficassem quietas, que não se mexessem, que deixassem com ele, fossem pacientes, que ele resolveria tudo. Não, ele convidava as pessoas a que saíssem daquela forma do paciente e que se tornassem agentes. Ou seja, fala do que está te incomodando, fala do que está acontecendo com você. Desta maneira, então, eu quero repetir esta frase. Se para o infarto do miocárdio, ou como forma de prevenir o infarto do miocárdio, é realizado o cateterismo para poder desobstruir as artérias, para cuidar da depressão enquanto infarto da alma, o cateterismo é a fala, é o convite a poder falar. Me diga uma coisa, você fala do que você tem sentido? Como você se sente por dentro? Você se sente com uma alma leve ou com uma alma pesada? Como que você tem cuidado ou tem tratado as questões traumáticas da vida? Porque a vida é traumática por natureza. As perdas, as separações, as desilusões, todas estas coisas. Você fica em silêncio, você se acha autossuficiente, você não fala porque não dá ibope, você diz que Jesus é aquele que te entende, tão somente com ele você fala? Ou você pede ajuda? Quero deixar então esta questão aqui com você e mais esta contribuição para o entendimento desta doença, deste problema que tem afligido milhares e milhões de pessoas no mundo, que é a depressão. A depressão enquanto infarto da alma. E o tratamento da depressão enquanto infarto da alma é o cateterismo da fala. Fala que melhora. É isso aí, até a próxima.